mais uma vez o privilégio de poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Eu preciso que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O capítulo é o de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Eu quero fazer uma reflexão com você, para que você entenda o quanto vale uma pessoa para Deus. Qual é o valor de uma pessoa? Às vezes nós não temos a dimensão do valor de alguém para Deus. Aliás, muitas pessoas sequer sabem o seu próprio valor para Deus. E esse é um texto muito importante. Ontem eu fiz uso dele na igreja e ele também conta a história de um pai que está aguardando o seu filho voltar. Mas muito mais do que isso, a história começa falando de valores, e valores que às vezes é muito fácil para nós entendermos. Talvez por isso Jesus começa usando esses tipos de valores. Mas preste atenção, a partir do verso 1, o texto diz assim, Lucas 15:1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os escribas e os fariseus murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E foi por causa disso que Jesus então lhes contou esta parábola. Olhe para mim um pouquinho para que eu possa iniciar com você. Vamos dar uma olhada no cenário. E quem é que está ouvindo Jesus? Quem são seus ouvintes? Nós temos ao redor de Jesus, seus discípulos, um grupo de pessoas. O texto diz que ali próximo a Jesus estavam também publicanos e pecadores. Eu não sei se você parou para observar na sua Bíblia, mas na minha tradução diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E aí os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo que Jesus era alguém que se misturava, que recebia pecadores e, pior, que comia com eles. Eu quero que você olhe para o que as pessoas estão pensando a respeito de outras pessoas. O verso 1 diz que Jesus estava ali e que publicanos e pecadores vinham até ele. Beleza. O texto também diz no verso seguinte que por causa disso, porque Jesus recebia todos os tipos de pessoa, ele começa a enfrentar um problema com uma classe de pessoas que acham que outras pessoas não merecem ter acesso a ele. Olhe bem, esses escribas e fariseus, eles também não queriam acessar Jesus. No começo, eles não ficavam tão desconfortáveis quando ao redor de Jesus se reunia apenas 4 pescadores, um cobrador de impostos e outro grupinho de pessoas que, aliás, não tinham tanta expressividade assim.
Mas quando ao redor de Jesus começou a aparecer 200, 500, 1.000, 4.000, 5.000 pessoas, quando o número de pessoas que começaram a admirar Jesus, a fazer comparação de Jesus para com outros religiosos, seus discursos para com outros discursos, aí Jesus começa a enfrentar problemas. Por quê? Porque me parece que enquanto você for pequeno e não tiver notoriedade, você não vai incomodar ninguém. Mas basta que você cresça e apareça, basta que você comece a chamar a atenção, basta que Deus comece a te honrar. Se prepare, porque tem muita gente que vai achar que tu não merece. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que as pessoas estão vindo até Jesus. E Jesus então recebe essas pessoas. Mas um outro grupo diz: nossa, como ele recebe esse tipo de gente. É porque me parece que algumas pessoas ainda hoje acham que são melhores do que outras, por causa da cor da sua pele, por causa do carro que anda, por causa da roupa que veste. Talvez tenha mudado um pouco a base de avaliação, mas não continua muito longe de onde esteve. A turma está lá julgando Jesus porque está recebendo as pessoas. Jesus, quando viu isso, ele então resolve contar uma história. Bom, já que vocês estão pensando isso a meu respeito, eu preciso contar algo para vocês, para ver se eu consigo ensinar vocês. E aí ele conta duas historinhas que eu quero ler para você rapidinho. Verso 4: qual é o homem, ou qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Verso seguinte: achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Isso, vamos lá. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Presta atenção. O que Jesus está fazendo? Ele está recebendo gente, porque essa história nunca foi de ovelha e nunca foi de moedinha. Eu já vou falar da dracma. A história sempre foi de gente. E que tipo de gente? Todo tipo de gente. Gente que vale muita coisa para você, gente que não vale nada para você, gente que você tem muito apreço, gente que você não tem apreço nenhum. Porque quem você não ama, Deus continua amando. Quem você não admira, Deus continua querendo. Porque o valor de Deus para querer uma pessoa não é o mesmo nosso. O nosso tem muito a ver, primeiro, ou é da nossa família, ou traz alguma coisa para a gente. Se não é da nossa família, nem vem trazer alguma coisa de boa para a gente, então que dane-se, lasque-se. Na maior parte das... Sim ou não? Isso, nós não falamos isso de forma velada. Mas quem aqui já parou para bater um papo com o mendigo? E aí, seu mendigo, como é que está o senhor? O senhor comeu hoje? Como é que está a situação? Família o senhor tem? O senhor mora onde? Hã? Você já fez isso? Claro que não. Se alguém fez aqui, louvado seja Deus. Mas a maioria não está nem aí para o mendigo. Mas deixa eu te falar, vou te dar uma notícia ruim agora. O mesmo valor que você tem para Deus, Ele também tem. Porque Deus não quer saber quem você é, Ele está a fim de salvar todo mundo, porque Ele não quer que ninguém se perca. Só que Jesus começa a falar de ovelha, por quê? Porque esses caras entendem bem de valores, mas de valores de coisas materiais.
e lá na frente Jesus vai fazer a transição. Mas primeiro ele está falando, fala sério, qual de vocês que tendo 100 ovelhas, se perde uma, não deixa, segura as 99 e vai atrás da que perdeu? E por que você vai atrás? Porque se ela sumir, você leva prejuízo. Jesus está ensinando para aquelas pessoas uma maneira cuja qual elas conseguem entender, porque elas só valorizam coisas materiais. Então tá bom, primeiro ele fala de ovelha e diz que é um homem, mas para criar um ambiente mais abrangente, ele agora muda. Põe para mim, por favor, que aí eles acompanham o verso 8. Agora ele troca. Ou qual é a mulher? Pensa, no outro ele é o homem, mas já que tinha mulher por lá também, ele falou, vou botar no mesmo pacote. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Verso seguinte, e tendo achado, reúne amigas e vizinhas, dizendo, alegrai comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Verso seguinte, eu vos afirmo que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Novamente ele está falando, 2 exemplos, gente que perde bens e gente que perde grana, porque ninguém gosta de perder, pelo menos aquilo que para ele tem valor. Então Jesus está dizendo, o que vocês não entendem é que o valor de vocês não é o mesmo meu. Se vocês vão atrás de coisas materiais, eu vou atrás de gente que eu não quero que se perca. Você acha que você está aqui à toa? Não, você está aqui porque ele te amou de uma tal forma que morreu naquela cruz para salvar você. Mas pastor, eu não tenho ovelha. Dane-se. Eu não tenho dracma. Dane-se. Ele não quer saber o que você tem. Você tem uma coisa que ele quer. O que que é? A sua alma e a sua vida. Que ele não quer só a sua alma não. Ele quer governar a sua vida aqui. Por quê? Porque você é propaganda. Se ele entra na sua vida e muda a sua história, você tem o seu mundo. Ide por todo o mundo. Que mundo é esse? É para você sair viajando para tudo quanto é canto? Não, infeliz. Você não tem nem tem chamado missionário. Mas você tem um mundo que gira em torno da sua vida. Você tem seus amigos, seus parentes, você tem seus amigos do trabalho, você tem aquela turma que é o seu, e é para esse mundo que você tem que ir. Tem gente que está esperando um chamado missionário para ir para a África. Menino, não é não, é aqui, Campo Grande mesmo. Ide para o seu mundo e mostra para ele que Jesus entrou na sua, mudou a sua história, e agora você está sob nova administração. Então a vida agora está caminhando diferente. É assim que funciona. Então quando nós olhamos para isso, nós vemos ele estabelecer 2 valores. Por quê? Porque o pessoal não está gostando dele estar dando acesso a algumas pessoas. É isso. Eles estão se queixando, olha, mas o seu mestre, olha, mas isso não é possível, ele recebe pecadores, nossa, ele come com eles, ele conversa com eles. Por quê? Porque para Jesus todos eles são seus filhos, independente de quem seja, gente. Por favor, quando entrar na igreja alguém que não segue muito bem às vezes a nossa estrutura, para de discriminar os outros. Aí entra um tatuado na igreja, você olha ele diferente. Aí entra um cara cheio de brinco na igreja, você já entra. Aí já entra um homem vestido de mulher, você já fica. Aí entra uma mulher vestida de homem, você fica chateado. Aí entra um bebão, você fica, menino, é tudo irmão nosso. É tudo irmão, você não gosta não, né? Pois é, mas é seu irmão, seu irmão, seu irmão, seu irmão, seu irmão e sua irmã. Dane-se. Não interessa o quão doido esteja. É seu parente. É difícil falar isso, né? Porque a gente não pensa nisso não. Nós entramos na igreja para salvar a gente.
E o restante? O restante, se der para ir, leva. Se não der, fica. Cuidado, você pode estar rindo de você mesmo. Porque às vezes a gente desconhece o valor das pessoas. Tem gente que é incapaz de enxergar o valor que tem. Então Jesus está falando: vocês são tão muito engraçadinhos. Vocês sabem quanto vale o carro, a casa, os bens, o dinheiro. Mas quando chega na hora, vocês não sabem quanto vale uma pessoa. E não pensa que isso é coisa do Novo Testamento, não. Estava lá o tal do Jonas. Lembra o Jonas? Deus estava a fim de salvar a cidade de Nínive. E ele começa a chorar porque uma plantinha secou. E Deus falou: ô Joninha, vou falar uma coisa para tu, maluco. Aí, cara, tu está chorando por causa de uma plantinha que secou e eu estou a fim de salvar uma cidade inteira? Porque a gente sabe muito quanto vale coisas. Mas Deus me mandou aqui dizer o quanto você vale. Não interessa se as pessoas enxergam valor em você ou não. Isso não interessa. O que interessa é que Ele sabe o quanto você vale. E Ele morreu por você. Na casa que você mora, com o dinheiro que você tem, lascado do jeito que você está, ou bem do jeito que você está. Que o inferno, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para quem? Para Satanás e para os seus? Mas eles estão querendo companhia. Quem? Nossa. Quer levar nós para lá? Está a fim de ir? Não. Mas tem uns que mesmo sem querer vão. É, porque não quer viver com Jesus. Ah, pastor, esse negócio de vida com Cristo é muito chata. Por quê? Pense numa vida maneira com Jesus. Às vezes é meio preocupante, mas é legal. Quando Jesus termina de dizer o que vale para eles, Jesus começa a narrar a última história, que na verdade é o complemento das duas primeiras. Jesus quer mostrar na ovelha que se perde no campo as pessoas que se perdem fora de casa. Mas Ele quer mostrar na dracma da mulher aqueles que se perdem dentro de casa. Porque me parece que o que Jesus quer dizer, usando a casa como uma igreja, que nem todos que estão dentro da igreja estão ao lado do Pai. Tem os valores do Pai, tem os princípios do Pai. O mesmo que você enxerga nos escribas e fariseus são características, lembra? Este come e recebe, e pecador é a mesma história do filho que ficou em casa. Esse teu filho pecador que perdeu tudo com meretrizes, ele não merece o cordeiro. Olha só, o discurso é o mesmo, mas quando Jesus vai falar do filho perdido, a história começa talvez a tomar um pouco mais de sentido para seus ouvintes. Porque se um homem perde uma ovelha e uma mulher perde uma dracma, um pai vai ter 2 filhos. E diga-se de passagem, todos os 2 estão perdidos. Por quê? Porque a Bíblia diz que esteja ele fora de casa ou dentro de casa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você em algo, nós temos uma ótica muito estranha às vezes para olhar a Bíblia. Nós somos preconceituosos muitas vezes sem saber. Quantas vezes você já não ouviu dizer que Penina era inferior a Ana? Porque o filho de Ana era Samuel, e Samuel é superior. Meu irmão, que loucura é essa? O texto diz que Penina quer ser amada e Ana quer ter filhos. É o que o texto diz. O texto diz que todas elas vão a Siló. O texto diz que Ana tem algo que Penina quer: o amor de Eucana. Penina tem algo que Ana quer: os filhos que ela não tem.
E a única coisa que o texto diz é que em Siló, onde está o sacerdote Eli e Deus, Ana um dia muda de postura e diz: Senhor, me dá um filho. Sim ou não? Sim ou não? Mas eu te pergunto, e se Penina dissesse: Senhor, me dá o amor do meu marido, Deus teria poder para dar? Sim ou não? Sim ou não? Então Penina não é pior que Ana. O desfecho, na verdade, só aconteceu porque Ana se comportou diferente de Penina. Se Penina tivesse agido como Ana agiu, estava tudo certinho. Essa história, aliás, poderia ter um final feliz para as duas. Uma teria filhos e seria amada, e a outra seria amada e teria filhos. Mas não, nós sempre olhamos com muito preconceito. Então, quando nós olhamos para esses dois filhos, é importante entender que mediante o pai, aliás, todos os dois estavam querendo ou precisando de um cordeiro cevado. Pare e pense nisso. Jesus vai contar a história dizendo que um pai, bota aí, a partir do verso 11, olha o que ele diz na terceira história, que é o complemento das duas anteriores. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Preste atenção. Olha só. O que Jesus está dizendo é que um filho que assumiu um espírito aventureiro, jovial, o mais moço deles. Gente, preste atenção, essa palavra mocidade não tem a ver simplesmente com idade, tem a ver com comportamento. Porque tem muita gente que já está velha, mas aparece. Você já viu uma irmã 50 e lá vai varada e se veste igual uma chuchuca? Vai para a igreja às vezes com a filha de 16, que você não sabe quem é quem na roupa. Sangue de Jesus tem poder. Esses dias eu comprei uma camiseta. Cheguei em casa, meu filho falou: pai, isso é para quem? Falei: para mim, eu gostei. Ele falou: pai, isso é para garoto. E eu pensei: eu sou o quê? Que de vez em quando baixa em nós. Parece que você é ou não é? É um cara que é casado há 50 anos, levanta um dia e pensa que é o adolescente da parada, quer andar de bicicleta na frente dessa escola, paquerando as garotinhas, ó. E pisca o olho, mas porque não controla mais de tão velho que tá, eu não. A menina pensa até que não pare para pensar. Não tem simplesmente a ver, sabe aquele espírito aventureiro que muitas vezes toma o nosso coração de assalto, e você pensa que é um garotinho, é uma aventura. É isso que Jesus está falando. Independente da idade que você tenha, cuidado para você não assumir uma postura inadequada, que quer ir embora viver sua própria vida, longe do Pai, longe do Pai, fora da casa. Isso são aquelas pessoas que dizem: quer saber de uma coisa? Eu temo a Deus, temo, e não faço nada errado aqui na igreja. Eu não tenho condição de ficar aqui, então eu fico lá fora. Vou viver a minha vida, mas pelo menos eu não envergonho o meu pai na igreja. Vai para o inferno do mesmo jeito. Nossa, e o inferno é mais consciente, né? Uma pessoa que... Você vai para o inferno? Vou mesmo, vou. Porque tem gente que sabe que vai e tem orgulho de ir. Aliás,
Eu fico imaginando, esse dia a mulher falou assim: pastor, olha só, o senhor viu a roupa que a irmã anda? Eu falei: eu vi. Pastor, isso é um absurdo. Eu falei: eu sei. E o que a senhora quer que eu faça? Manda ela se vestir? Ela é casada. O marido deveria mandar, não manda. Eu prego: menina, bota a roupa. Esse dia eu vi uma ovelha minha na rua. De longe eu vi que era minha. Eu falei: meu Deus, tosquiaram minha ovelhinha, tosquiaram. A irmã estava quase pelada. Eu falei: alguém pegou a força e arrancou a lã. Tinha 2 peças de roupa que se juntasse não dava uma. Eu nem olhei. Falei: Senhor, tem misericórdia do pastor dessa. Você está rindo, mas é sério. Mas essa que falou da outra, pensa numa fofoqueira. Fala de todo mundo, fala de todo mundo, fala de todo mundo, fala de todo mundo e fala de todo mundo. Mas ela não usa roupa curta. E ela se orgulha de ir para o inferno bem vestida. Porque ela não usa roupa curta, mas só faz fofoca. Mas a outra também fala: eu uso roupa curta mesmo, mas pelo menos eu não faço. Vai ter uma resenha no inferno, não vai? Não vai? Vai ter um negócio bonito, uma falando: eu me orgulho, pelo menos eu não vim por esse motivo. E o diabo falando: vamos ajeitar aí, gente, peraí, a fofoqueira pra lá, as peladinhas pra cá. Não é verdade? Pelo menos a peladinha vai se dar melhor, porque ela tá quente, ela já tá. A outra que se vestiu mais vai sentir calor. Pelo amor de Deus, meu irmão, que história é essa? O aventureiro, ele vai embora, sim ou não? E na cabeça dele ele vive bem sem e consciente. Não, para aceitar Jesus eu tenho que mudar minha postura. Eu ainda não estou preparado. Querido, eu estou há 30 anos no evangelho, até hoje estou me preparando. Todo dia eu fecho o dia falando: Senhor, o Senhor não voltou hoje. Me dá força para ser crente amanhã, porque hoje já foi difícil para caramba. Se eu só volto, eu nem sei se eu ia. É porque é a misericórdia. Sim ou não? Sim ou não? É assim que funciona. Jesus está dizendo isso. O mais novo, e não tem a ver com idade, tem a ver com esses rompentes que muitas vezes nos tomam de assalto, gente, e nos fazem fazer coisas que parecem coisas altamente infantis. Sim ou não? Sim. Como achar que somos melhores do que o outro. E ele vai embora. E lá fora, ele descobre uma coisa muito interessante. O quê? O que Jesus falou nas 2 primeiras parábolas: ovelha e dracma. Que lá fora ninguém está preocupado com gente. Lá fora todo mundo está preocupado com que? Com grana. A parábola dá a entender que esse filho sai de casa com alguma coisa. E enquanto ele tem, todo mundo trata ele. Mas quando ele perde, o final dele é dividir comida com porco. E diga-se de passagem, quem está escutando essa história são judeus, que sequer porcos criavam, de tão abomináveis que para eles eram. É só para você entender o que Jesus está dizendo. Meu filho comendo ou dividindo comida com porcos. Mas por que o pai deixou ele embora? Porque esse foi o sistema criado pelo pai. Qual o sistema? Se quer viver comigo, viva por amor e não por obrigação. Aliás, essa também é uma estratégia bem sutil do mal. Fazer com que muitos de nós procuremos a igreja, não porque amamos a Deus, mas sim porque estamos precisando de alguma coisa material.
E não tem problema nenhum buscar alguma coisa material em Deus, ok? Desde que a espiritual venha primeiro, porque primeiro eu busco o reino de Deus e a sua justiça, e aí as coisas materiais vêm depois. É só não inverter. Jesus está mostrando isso. Lá fora, ele começa a perder. E quando ele perde, ele começa a descobrir os valores que lá estão. E agora ninguém mais quer se relacionar com ele. Agora ele perdeu o prestígio. Quem aqui já teve um montão de amigos que quando você perdeu o emprego, boa parte deles foram embora? Levante a mão comigo, por gentileza. Está aí, ó, o exemplo. Tem gente que atravessa a rua e você não queria dinheiro não, você queria um abraço, um bate-papo, uma atenção, era só isso. Mas parece que você virou um leproso. É assim. Quando nós olhamos para essa situação, o que nós olhamos? Um filho que está lá fora agora. E lá fora agora, ele lembrou. Porque preste atenção, o cara da ovelha foi atrás da ovelha, a mulher da dracma procurou a moeda, mas o pai não procura o filho. É o filho que procura o pai, por causa da lembrança. Lá fora, dividindo comida com porcos, ele lembra. Porque preste atenção, não é de hoje que Deus está colocando em você os ensinamentos e os preceitos da palavra dele. Não é de hoje que todas as vezes que você se depara com uma situação difícil, é para ele que você corre. A verdade é essa. Lá fora o rapaz caindo em si, ele disse: o que é que eu fiz? Eu fui embora, eu deixei meu pai, eu vou voltar e vou pedir a ele misericórdia. E lá estava ele. Lá estava o pai, aguardando seu filho voltar. Sim ou não? Sim ou não? Isso. O pai estava em casa, aguardando o filho voltar para casa. Quantos filhos ele está esperando voltar para casa? Um ou dois? Um ou dois? Dois. Porque quando a festa está acontecendo, o outro não está em casa, lembra? Ele vai chegar já já. O outro filho não está em casa, ele também está na rua, ele está do lado de fora. Olha só. Quando o primeiro filho volta, ele volta arrependido. Sim ou não? Sim. Porque ele já descobriu que o que tem lá fora não é bom. Então ele falou: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de chamar teu filho, me trata só como um dos teus aí. Pô pai, quebra o galho, fiz a maior besteira da minha vida. O pai falou: cara, meu menino, rapaz, voltou, aprendeu a lição, descobriu que aqui é melhor do que lá fora. É ou não é? Então vamos dar uma festinha, bota um anelzinho, uma sandalinha e uma roupinha, e vamos dar uma festinha, vamos aí, porque o meu garoto estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E bota um rastapé, e está lá dançando, e pá. Aí quem é que está chegando em casa? O outro, o escriba e fariseu. Escutou o barulho e falou: que barulho é esse aí? Alguém falou: seu irmão, menino, voltou lascado, rapaz, descalço, falido. Seu pai, menino, deu uma festa para ele. Porque eu fico imaginando, porque tem gente que detesta ver os outros voltando. Tem gente que não gosta. Tem gente que olha para seu filho e fala que está perdido uma ova. Ele só está distante, já já a ficha cai e você vai continuar orando. Posso ouvir um amém? Amém. Isso porque é seu filho, é meio doido, mas é seu. Não sabe se é homem, se é mulher, mas é seu. Fuma uns bagulhos, chega umas paradas, mas é seu. Seu marido é pinguço, mas é seu. Sua mulher é feia, mas é sua.
Sua sogra é uma coisa. Não é sua, rapaz. Nunca para de orar. É o seu mundo. Lembra? Ide por todo mundo. Que mundo seu? E é até desanimador pegar uma palavra dessa, não é? Tem gente que já quase está saindo do culto. É o seu mundo. Para de querer mundo perfeito, rapaz. Poxa. Se de uma mulher falou comigo, pastor, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, sensível, crente, fiel. Falei, ô menino, você é louca? Se você achar um homem, já pega. O resto você ensina. O resto você ensina, mas o homem está difícil demais. Você quer homem rico? Falei, se for homem, você pega. Aliás, diga-se de passagem para a senhora que tem um. Se a senhora tem um homem que gosta de mulher, preste atenção, não só não larga, como esconda. Porque esse tipo de homem, acabou. Eu vou falar para vocês vão de convir comigo. Se chegar uma mulher, assim, mais exposta na igreja, assim, deixa exposta mesmo. É o mais sensato que eu arrumei. Você pode ter certeza que quem vai enxergar são os caras acima de 30. Se for mais velho um pouco, sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Que coisa linda é essa, Senhor. Tem misericórdia dos meus olhos. Se for garoto novo, vi não. Não tava não, sei não, hein. Hoje estava indecente não. Que é outra geração, São os filhos, como diz meu netinho, Nutella. Sabe? Meu netinho diz que ele é raiz e meu filho é Nutella. Mas preste atenção, o filho chegou, o outro que também estava lá, que parecia até que ele estava com o pai, sim ou não? Sim ou não? Mas ele estava frequentando a casa, sim ou não? Sim ou não? Sim. O mais velho frequentava a casa, sim ou não? Mas ele estava com os valores do pai? Não. Quando ele chegou, que ele escutou que o outro voltou, a mesma coisa do fariseu. O quê? Nossa, não vou entrar nessa festa. Chateadinho. Dentro da casa do pai, entristecido porque os outros estão voltando. Não vou entrar nessa festa. Esse menino não merece. Aí o pai, coitado do pai, só atrás dos filhos. Já foi lá buscar o primeiro lá que beijou, agora volta atrás. Falei, o que foi, o menino? O que foi? Eu vou falar para o senhor. Esse teu filho nem chama o cara de irmão. Nem chama. Não estranha isso não. Nós estamos numa igreja batista. Quantas vezes eu fiz seminário batista, e às vezes eu encontrava com alguém de outra denominação e falava assim comigo: você é batista? Você não é irmão, você é primo. Quem já escutou? Isso aí, igualzinho, gente. A Bíblia é atualizada. O pai falou, o que foi? Ele falou, o que foi? O seu filho voltou, gastou tudinho com meretriz, prostituta. O que o pai falou? Não fala assim do seu irmão. Ela estava só começando a vida, as meninas. Mentira. O que o filho está falando do irmão é verdade, sim ou não? Sim ou não? Ele só esqueceu dele. Que enquanto o pai estava alegre porque o irmão voltou, ele estava? Então me parece que ele está na casa do pai, mas não tem nada com o pai. Porque não basta estar na casa, tem que ter os mesmos valores. É isso que Deus está querendo falar conosco. Agora, olha só, ele falou, não vou entrar nisso. Estou aqui um tempão com o senhor. Sabe, fundei essa igreja. Tem meu suor.
E o senhor nunca me deu um cabritinho. O pai falou: filho, é difícil. Uns vão, outros ficam, os que tem que ir, ficam, os que ficam tem que ir. Está na hora de mandar esse menino viajar também, um espírito aventureiro nele, para ver se aprende alguma coisa. Ô garoto, deixa eu falar uma coisa com você, ô cabeça de bagre. Tudo que eu tenho é. Os cabritos estavam tudo aí, rapaz. Por que você não pegou um cabritinho? Porque provavelmente nem amigo você tem, ó. Zé Ruela, para comemorar. Tudo que eu tenho é seu. Se você nunca usou, isso não é problema meu, mas sempre esteve à sua disposição. E agora você fica triste porque o teu irmão voltou. A festinha está rolando lá dentro, mano. Porque a festinha é para quem se não é para quem pensa que é santo e fica criticando os outros. Todas as vezes que você vê alguém falando mal do outro, saiba, essa pessoa está perto do Satanás. Porque quando alguém está perto de Deus, você não tem tempo de olhar outra pessoa que não seja você. É o Isaías, chegou perto de Deus e falou: caraca, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo. Nossa, agora eu vou morrer. Porque se você se aproxima de Deus, você vê você. Volta e meia, gente, eu falo mal dos outros. Eu falo. Eu não quero falar, mas chega alguém falando quando eu vejo. Aí o Espírito Santo fala comigo assim: olha quem está aí do seu lado, o chifrudo. Eu falei: está aqui, né? Falando, poxa, está aqui. Perdoa, Senhor. Mas que a pessoa fez isso, fez. Mas às vezes nós fazemos pior. Deixa eu falar uma coisa para você nessa história. Primeiro, o que o pai está dizendo é que para ele todos os filhos são iguais, mas há uma festa para aquele filho de coração quebrantado, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Então cuidado para você não estar dentro da igreja igualzinho esse filho, e para não estar fora da igreja igual o filho no começo da história dele. A história nossa tem que ser com arrependimento. Quem é o maior pecador? Sou eu. Isso não me dá o direito de falar de ninguém, porque o pai quer uma festinha para todo mundo, quer deixar o Satanás sozinho, sem companhia. Então vamos sair daqui primeiro para orar por aqueles que parece estar perdido, mas não está nada. Está não. Enquanto tiver vida, Deus pode resgatar essas pessoas. Então se é um culto de família, você tem que orar para o seu marido. Desanima não, está lá agora na cachaça, no baralho. Tem aquele filho que não arruma emprego, anda o dia inteiro com a gaiola de passarinho. O menino que acorda meio-dia querendo almoço, cansado. Deve ter sonhado que estava trabalhando. Essa mulher sua parece que tem roda no pé. Anda o dia inteiro na rua. É tudo nosso.